Galera, um ótimo ano novo para vocês. Que tudo de bom aconteça na sua vida, na vida da sua família. Eu sei que o ideal seria gravar um vídeo com tema para cima aí, para começar o ano bem. Só que a gente tem algumas urgências na pauta, né? E o tema de hoje é tão difícil que eu diria que é mais complicado do que o governo Bolsonaro, né? E aí, pô, vai existe coisa pior que o governo Bolsonaro? Eu diria que existe. Esse problema ele antecede Bolsonaro e quando Bolsonaro for embora, esse problema ainda vai continuar por muito tempo. É um problema que já fez muito mais vítimas do que a Covid-19, se a gente for tomar ao longo da história. E a gente está falando da depressão, né? A depressão é um problema tão espalhado na sociedade hoje, é uma epidemia. Eu já não conto nos dedos das mãos e dos pés de todas as pessoas que eu conheço que tem depressão, convive com a depressão ou em algum momento da vida desenvolveu. E eu converso muito com essas pessoas e troco muitas ideias. E eu queria dar uma palavrinha sobre isso. Eu tô com uma listinha de outros vídeos que eu quero gravar e tal, alguns até sugeridos pelo pessoal que tem assistido os vídeos. Só que um meme que eu vi no Instagram, tava no Instagram acho que ontem, me chamou minha atenção, assim, né? Um meme que eu achei triste e tal, e eu até conversei com um companheiro. Eu disse, companheiro, esse meme aí, isso aí parece muito depressão. E aí depois ele veio falar comigo no particular e tal, dizendo que realmente estava achando que podia estar com um problema de depressão e tal. Eu orientei ele a procurar ajuda. E aí é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Então eu diria que esse vídeo é uma espécie de pedido de socorro. Porque a gente vive numa sociedade adoecida hoje em dia. Então, todo mundo tem que ser eficiente, todo mundo tem que responder a uma demanda de trabalho, a uma demanda de estudo, tudo é urgente. E se você não está bem naquele dia, você é taxado de improdutivo ou você mesmo se sente improdutivo. Então, se você tá sentindo algum desses sintomas ou se você conhece alguém que está sentindo esses sintomas, é legal chamar atenção para isso. O que é que a gente mais vê assim da questão da depressão é aquela vontade de não sair do quarto, de não levantar da cama. Muitas vezes a pessoa não quer comer, a pessoa não quer sair, não quer ver os amigos e tal. Se sente. Aí começa a vir umas ideias estranhas, né? Você se sente um peso para a família, você se sente um peso para o mundo, né? Porque o mundo precisa de uma pessoa como eu, porque eu tô vivo assim, nem todo mundo tem depressão, claro, pensa em todas essas coisas, assim, eu sinto todos os sintomas. Mas de repente é o contrário também, né? A pessoa não para em casa, a pessoa tá sempre saindo, tá sempre procurando alguma coisa para fazer, para às vezes se livrar de um vazio que sente dentro. Então a pessoa passa dias fora de casa e sempre fora e tal. Então isso aí, se isso não te faz bem, claro que tem gente que vive com isso e não tem sofrimento nenhum. Mas isso causa sofrimento também, incrivelmente pode ser uma depressão ou uma doença análoga, né? Eu, assim, conheço muitas pessoas, como eu já falei, né? Eu pessoalmente não tenho depressão, mas é um tema que me interessa, porque eu acho que é algo estruturante da nossa sociedade e é algo que a gente tem que conversar e não pode deixar só na mão dos médicos para os médicos decidirem o que vai ser da vida da gente. A depressão ela não é só uma doença, ela é um problema social também. Enquanto problema social, a gente que tem um pensamento progressista, a gente que tem um pensamento de esquerda, ou se você não pensa de esquerda, pensa de centro, pensa de direito, mas você quer ver o mundo melhor também, você tem que tomar esse problema e pensar sobre isso, discutir, falar com seus amigos, falar com seus familiares. Pessoal, existe um processo, eu observo, de alienação quando o tema é depressão e doenças mentais em geral. O que é que acontece? O que é uma alienação? Vamos pensar junto com Marx. Karl Marx ele
analisava esse processo muito com os produtos, né? Então você chega num supermercado e você, por exemplo, pega uma lata de Coca-Cola e você acha que aquilo ali é apenas uma lata de Coca-Cola. Você olha o objeto e vê aquele objeto entre outros objetos como se fosse uma pedra, que você vai numa fazenda e pega uma pedra. Só que uma lata de Coca-Cola, ela não é um objeto, ela não é uma lata de Coca-Cola. Para aquela lata de Coca-Cola acontecer, vários processos tiveram que ser mobilizados. Então aquilo teve que ser fabricado, a água teve que ser tirada de algum lugar por trabalhadores, os produtos químicos vieram de outro lugar, tudo foi processado em outro lugar, aquele já a lata foi extraída, e uma cadeia enorme de produção, de exploração dos trabalhadores, de lucro de algumas pessoas sobre outras. E aquilo ali, quando da própria distribuição do produto, né? Então a lata de Coca-Cola, ela é a materialização de diversas relações sociais. Então a gente pode ver assim, de uma forma mais complexa, né? E a depressão é a mesma coisa, pessoal. A gente olha a depressão e a gente pensa que aquilo é simplesmente uma doença, né? Como uma dor de cabeça. Só que a depressão, ela é fruto das relações sociais que a gente vive também. Então não é por acaso que hoje em dia tem milhares de pessoas com depressão, e se você voltar 200 anos atrás, os problemas recorrentes eram outros. Então existiam problemas mentais, só que a depressão, se existia, era muito menor, não era o problema principal, vamos dizer assim, porque as relações sociais elas mudaram. A gente vive num mundo onde tudo é mediatizado pelo dinheiro, né? Então a gente compra atenção quando a gente vai num psicólogo, a gente compra carinho quando a gente vai num massagista, a gente não cozinha mais pra gente, né? A gente compra comida pronta já. Então, e vários processos sociais, a gente deixou de se engajar, de se abraçar, de fazer junto com o outro, e passou a tudo ser adquirido com dinheiro, né? Só que quando a gente adquire algo com dinheiro, a gente não consegue adquirir a totalidade daquele encontro com o outro, né? A gente pode dizer assim, né? Tem algo que falta, né? Tem algo que fica faltando, de repente um cuidado, uma coisa que você sente como verdadeiro, né? E essas sobras, esses restos, né, vão se somando, né? Então tem gente que é mais sensível para a forma difícil que a gente está convivendo hoje em dia. Então as pessoas que têm depressão, geralmente, ao contrário do que elas pensam, né? As pessoas acham que elas são inúteis, só que é exatamente o contrário. A gente precisa muito delas, porque essas pessoas elas têm uma sensibilidade acima da média. Então até por isso elas sofrem mais, porque elas estão vendo, elas sentem a falta desse a mais, e elas veem o desamor circulando de uma forma maior, e aí assim ela projeta aquilo nela mesma, né? Então ela acha que ela vê que o mundo não tá legal, só que ela acha que o problema é ela, né? Então ela uma espécie de autodestruição, vamos dizer assim. Pô, eu tô falando como leigo, tá, pessoal? É uma coisa que eu observo, né? Eu não tô falando do ponto de vista médico, eu tô falando do ponto de vista social, assim, né? A gente vive numa sociedade muito difícil, onde nem todo mundo se ajuda, né? Em essência, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente tem que cuidar das pessoas que estão com depressão, mas não apenas com o medicamento, não apenas com tratamento psicológico. A gente precisa cuidar delas para que elas possam cuidar da gente e a gente se cuidar junto. Então a gente tem que melhorar a forma como a gente se relaciona. Então, trabalhar mais coletivamente. E a gente observa isso até quando a gente vai em consultas com psiquiatras ou com psicólogos, eles falam que, faça atividades em conjunto, faça exercício físico ao ar livre com outras pessoas. Por quê?
Pô, é isso que está faltando. O que está faltando é a gente diminuir o grau de individualismo que a gente está vivendo. A gente precisa dar mais as mãos, né? Isso é criar uma sociedade mais saudável. Então, para combater esse processo de alienação do que é a depressão, é interessante a gente analisar desse jeito. A gente vai pegar essa pessoa que está muito doente, a gente vai cuidar dela e ela vai cuidar da gente. Então é um processo de mão dupla. É isso, galera. Se você tem depressão, saiba que essas ideias estranhas não são verdade. Sua família gosta de você, seus amigos gostam de você, às vezes a pessoa acaba se afastando também. A sociedade, apesar de adoecida, você é essencial pra gente. Você que tem que ajudar a gente a mudar a sociedade. Eu me importo com você também. Se quiser falar comigo, pode vir, manda um direct aqui, a gente troca uma ideia. Mas principalmente procure tratamento. Às vezes a gente acha que consegue resolver sozinho. Não consegue não. Vá pro médico, siga as orientações, mas também não se limite às orientações do médico. Então, pesquise você mesmo, tome a sua vida em suas mãos. Tem um livro muito legal que se chama O Demônio do Meio-Dia, né? De Andrew Salomon, se eu não me engano é assim, depois eu posto direitinho. Que é sobre um cara que conviveu com depressão a vida toda, né? Mas ele passa pra gente como é essa experiência e vê em diversos aspectos, né, esse tema. E aí se você está passando por essa dificuldade ou você se interessa mais, é um livro que eu recomendo bastante. É isso, galera. Ótimo 2021 para vocês. Beijão, solidariedade, amor, igualdade, democracia para 2021. Vamos lutar por essas coisas que não vai cair do céu não.